Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos, falo como podemos acelerar o seu processo a chegar a um faturamento acima de 12 mil por mês com a acupuntura. Então sejam muito bem-vindos e vamos juntos fazer um excelente programa Café com Acupuntura logo agora cedo pela manhã, sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o professor Renner. Tá? Falo sobre acupuntura na inteligência emocional, acupunturista 12K e acupuntura eficiente. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá que hoje nós temos um caso incrível para discutir, falar sobre questões emocionais, falar sobre dores, tá? Falar sobre uma história incrível do paciente. Então, faz muito sentido você acompanhar aqui conosco, porque está só começando. Vamos lá. Vou fixar aqui para nós começarmos definitivamente. Isso. Olha só, Alexandre Damer chegando aí também. Café com acupuntura. Hoje é um caso clínico. O paciente apresenta dor no calcanhar e muitas alterações emocionais. Isso, fixado. Show de bola. Então vamos lá, vamos começar aqui. Enquanto nós começamos aí, o pessoal vai chegando, vai se acomodando. Tá? Lembrando que hoje às 8 horas da noite nós temos a aula mais importante da jornada acupunturista 12K. Né? É a aula onde que eu vou abrir e mostrar para você o GPS, o mapa de como você pode sair do absoluto zero e chegar a um faturamento acima de 12 mil com a acupuntura. Então você não pode perder essa aula hoje às 8 horas da noite. Show? Vamos lá? Então vamos começar aqui. Nosso paciente de hoje, ele tem 42 anos de idade, tá? 42 anos de idade, sexo masculino, tá? 42 anos de idade, sexo masculino, apresenta dor no calcanhar. E a dor no calcanhar dele é bem interessante, porque ele já quase necrosou o pé. Então o pé vai ficando arroxeado na região do calcanhar, né? E olha só que interessante, porque eu vou passar algumas partes do caso clínico e você vai entender que tem por trás um cunho emocional muito grande. Tem um fundo emocional muito grande, tá? Então olha só, eu vou até postar aqui uma foto do pé desse paciente para vocês terem ideia. Ixi, eu não peguei a foto do pé do paciente, mas acho que não salvou aqui na galeria, mas eu mostro para vocês lá no canal do Acupunturista no Telegram depois, tá? Então, na região do calcanhar, ele fica extremamente arroxeado e gera muita dor. No escala analógica de dor, ele apresenta dor nível 7, tá? Então, ele já fez vários exames, ele já buscou o tratamento, mas nada, não descobre o que pode ser, tá? Então, ele foi fazer acupuntura, está fazendo acupuntura e o incrível, a acupunturista desse paciente, ela relata que quando ele fala dos problemas emocionais dele, é visível a coloração do pé mudando. Olha só que pode ter um cunho emocional aí por trás. Vamos entender o caso então. É um paciente que ele prefere vários sabores, como azedo, amargo, doce, salgado, só não gosta do picante. Azedo, doce, amargo e salgado, só não gosta do picante, tá? Ele detesta verão e calor. A preferência dele é pelo inverno e pelo frio. Tá? Então olha só, aparentemente nós já podemos pensar que ele tem um calor interno, né? Nós vamos conferir isso e confirmar tudo isso na língua,
tá? Apresenta cálculo na vesícula biliar. Tá? Cálculo na vesícula biliar. Ele já expeliu 3 cálculos há 4 anos atrás. Então, há 4 anos, ele expeliu 3 cálculos renais. Olha que também aqui nós já podemos pensar, né, raciocinar a respeito de alterações de forma, né, de alteração do elemento madeira, porque tem cálculo na vesícula, alteração na água, porque já tem cálculo renal. Então, olha só, vai entendendo aí, vai formulando esse caso clínico na cabeça de vocês aí, porque isso aqui também é importante para que você possa chegar a um faturamento acima de 12K. Tá? Não adianta você cobrar bem, cobrar um preço justo, mas você não entregar o resultado para o paciente. Então, a discussão de casos clínicos, entender, entregar o melhor resultado para o seu paciente também facilita a sua jornada para chegar aos 12K. Tá? Paciente apresenta muita frustração. Muita frustração, tá? Muita frustração. Também apresenta muita preocupação. Muita preocupação, tristeza e melancolia. Olha só. Frustração, preocupação, tristeza e melancolia. Então agora eu vou contar um pouquinho da história dele. O pai sempre muito severo. Tá? Nunca levou esse filho para passear, tá? Regras em cima de regras, muita cobrança, tá? O paciente também tinha uma autocobrança, né? Foi criado em cima dessa cobrança, em cima de um pai muito severo, tá? Quando o irmão nasceu, o irmão foi o centro das atenções, então o irmão passou a ter todas as atenções, né? E ele foi ficando de lado. Olha só como vai desenhando a história e nós podemos ir compreendendo o passo a passo, porque uma alteração emocional, ela vai gerar uma alteração energética que pode gerar uma alteração física, tá? Então, vai entendendo aí como foi a infância e a adolescência e até a vida adulta desse paciente, né? E aí, então, depois que o irmão dele nasceu, o irmão dele foi o centro das atenções, e o irmão dele sendo o centro das atenções, durante esse período, chegou um tempo, então, que ele casou, tá? Casou, e quando ele casou, veio ainda mais sofrimento. Por quê? Porque quando ele casa, literalmente ele sente como se os pais tivessem abandonado ele. Os pais simplesmente sumiram, né? Desapareceram, né? Então, esse sofrimento, essa sensação de novo abandono dos pais, né? Novo abandono dos pais gera um processo muito grande de maior sofrimento, né? E aí, então, que começa a surgir essas dores no calcanhar com esse arroxeamento, tá? Teve um casamento frustrado, né? Muito frustrado, há 4 anos, né? Pediu divórcio, não teve o apoio novamente da família no divórcio, diferente do irmão dele, que também divorciou, e a família inteira deu apoio, acolheu, tá? Então, olha só como vai formatando a mente desse paciente, tá? O aniversário dele é no mesmo dia do aniversário da mãe. O aniversário dele é no mesmo dia do aniversário da mãe. Então, toda a vida foram feitas festas para a mãe e ele ficava em segundo plano, tá? E pessoal, aqui eu vou colocar um detalhe nesse caso clínico. Um detalhe importante nesse caso clínico, que é justamente nós entendermos que essa história é contada pelo próprio paciente. E nós temos que saber diferenciar isso aqui,
Tá? Nós precisamos saber diferenciar isso aqui. Porque realmente pode acontecer tudo isso, tá? Pode acontecer literalmente tudo isso aqui. O paciente ter sido mais deixado de lado, o pai muito severo deu muita atenção para o irmão, durante um momento de dificuldade que foi o divórcio, deu mais atenção para o divórcio do irmão do que para o dele. Então pode ter literalmente acontecido dessa forma. Mas também nós temos que entender o nosso paciente que isso pode ter acontecido, mas não numa magnitude tão grande quanto foi interiorizada pelo nosso paciente. Tá? Não estou falando que nós precisamos duvidar da real história do nosso paciente, mas existem coisas que a nossa mente coloca isso como uma grandeza muito grande. Tá? Uma grandeza muito grande. Igual, muitos pacientes têm necessidade, têm carência emocional, têm necessidade de atenção. E às vezes ele tem realmente a atenção, só que ele não consegue discernir isso, ele não consegue compreender isso. Tá? Então precisamos estar atentos a esses detalhes. Tá? Não é que isso não vai interferir. Tá? Com certeza, se ele passou, se ele vivenciou isso mesmo, tendo ou não tendo atenção, sendo mais fruto da mente dele, não importa, porque isso gerou uma alteração emocional nele que vai gerar esses desequilíbrios energéticos e que vão desencadear essas patologias físicas. Vocês compreenderam isso? Eu quis trazer isso aqui para você porque nós precisamos realmente entender, porque às vezes nós vamos ter que atuar no paciente de uma forma muito mais forte para que ele tenha maior discernimento, maior planejamento, tá? Maior decisão, para que ele entenda esse processo. E outras vezes nós vamos ter que atuar também, mas para limpar todas essas amarras que ele realmente viveu. Tá? Então algumas coisas vêm muito do que realmente aconteceu, outras vêm muito da forma como ele vivenciou, da forma como ele passou por esse momento. Tá? É igual uma pessoa que sofre um acidente de carro. Às vezes tem duas pessoas, as duas sofreram o mesmo acidente, estavam no mesmo momento, só que uma vivenciou muito mais aquele acidente, o outro sofreu muito mais as questões físicas. Então, nós precisamos diferenciar isso até para direcionar o nosso tratamento para buscar o melhor resultado eficiente. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram entender? Eu fui claro. Às vezes eu expliquei e dei muita volta e não falei de uma forma muito clara, né? É muito pesado, né, Hugo? Infelizmente, as questões emocionais, sendo elas vivenciadas pelo que a pessoa realmente viveu ou pela forma como ela respondeu a esses estímulos, são muito pesadas, tá? As duas não dá para falar que uma é mais branda, a outra é mais forte. Ambas são muito difíceis. Ambas são muito difíceis. Aí, ó, quando a mãe fala que não era para ter nascido, né? É muito complicado, né? Então, eu mostro muito essas questões dentro do curso de inteligência emocional. Porque mesmo antes de você nascer, quando você ainda estava sendo formado lá no ventre da sua mãe, você já recepciona as emoções que a sua mãe vivencia. Por quê? Porque você é nutrido pelo sangue da sua mãe. E as nossas emoções, elas são impressas no sangue. Tá? Então, essas questões emocionais aí de uma gravidez não planejada, de um filho não planejado, de um filho não desejado, interfere sim nas emoções do filho, e mesmo que inconscientemente, sem ele saber que ele vivenciou aquilo, às vezes a mãe, depois que nasce, a mãe pode nunca falar, mas essa emoção que ficou marcado nele pode gerar frutos, né, lá na vida adulta desse jovem. Por isso que sempre dentro do curso de inteligência emocional, nós começamos pela dessensibilização gestacional. A liberar essas emoções desde o período que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Tá? Ambos são importantes. Professora Vera Helena, exatamente. Ambos têm a importância necessária. Tá? O pai e a mãe transmitem vários pensamentos negativos. Isso é ruim. Transfere muito. Tá? Transferem muito.
Precisamos estar atentos a isso, porque isso faz uma diferença no nosso resultado. A acolher melhor o nosso paciente, a entender o processo dele. Por isso que dentro do curso de inteligência emocional, eu sempre falo que você deve fazer em você primeiro todos os protocolos, porque isso te gera um autoconhecimento, te gera uma maior empatia. E quando você é empático com o seu paciente, você tem um autoconhecimento, fica mais fácil de você compreender tudo o que ele está passando. Então isso gera uma proximidade muito grande, terapeuta-paciente, que vai entregar o melhor resultado para o seu paciente, e isso facilita naquele processo de fidelização do paciente. Tá? Fidelização do paciente. Eni, isso ocorre muito, né? Até porque em todas as famílias tem aquele filho queridinho, e isso acarreta muitos problemas emocionais. Tá? Sempre tem, né? Sempre tem. Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Não que às vezes tem um filho mais queridinho, mas às vezes tem um que nasceu mais problemático, mais doentinho. Então a mãe tende a proteger mais esse, mesmo que inconscientemente. Às vezes ela não faz por maldade, tá? Mas isso pode reverberar em questões emocionais internas, e que nós precisamos estar atentos a todo momento. Pessoal, está fazendo sentido tudo isso? Esse é um caso incrível para nós debatermos isso. Por isso que eu trouxe ele hoje aqui para nós falarmos sobre isso, porque tem muita coisa que dá para falar aqui. E vocês vão ver que quando nós formos traçar aquela linha terapêutica de curto, médio e longo prazo, vai fazer um sentido absurdo. Vai fazer um sentido absurdo. Tá? Então, hoje, né? Esse paciente com 42 anos, né, divorciado, depois de passar por tudo isso, ele apresenta alteração na preferência sexual. Então hoje ele está num outro relacionamento, tá? No outro relacionamento, só que o parceiro dele, né, ele relata que o parceiro dele despertou esse desejo nele, só que o parceiro dele agora também está fugindo, porque ele quer assumir o relacionamento, só que, infelizmente, o parceiro tem medo, tem insegurança por assumir esse relacionamento, e isso está gerando um novo gatilho de frustração, de insegurança, de medo, de preocupação, de insatisfação, de tristeza, tá? Então, vocês percebem a quantidade de fundo emocional que tem esse caso? Vocês conseguem perceber a quantidade de cunho emocional que tem esse caso? Vamos entender esse processo? Vamos entender esse processo que vai fazer sentido, porque quando eu desenho aqui os 5 elementos, fica mais fácil de nós compreendermos. Então vamos lá. Olha só. Ixi, mas hoje tá torto, hein? Credo. Vamos lá. Vamos compreender esse passo a passo. Fogo, terra, metal, água, madeira. Show? Aqui, então, nós vamos visualizar o quê? Primeiro, esse paciente ele já falou que ele tem uma dor no calcanhar. A dor no calcanhar, o calcanhar em si é nutrido pelo elemento água. Então aqui a gente já pode pensar, às vezes, num fundo emocional de medo e insegurança. De medo e insegurança. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse caso clínico que eu for falando, vocês podem mandar aí no chat que eu vou respondendo na medida do possível, tá? É um paciente que prefere azedo, a preferência é pelo azedo, pelo amargo, pelo doce e pelo salgado. Então nós percebemos aqui pelos sabores que ele tem um desequilíbrio geral, tá? Desequilíbrio geral, tá? Todo o pé nutrido pela água, tá? Vera. Ele detesta o verão, então possivelmente ele tem um excesso de calor e ele ama o frio, ama o inverno, então possivelmente pode ter um excesso de calor que o inverno frio vem para acalmar esse calor dele. Faz sentido? Tá? Cálculo na vesícula biliar,
cálculo renal, tá? Muita frustração, muita preocupação, muita tristeza e melancolia. Olha só como esse paciente, ele reverbera nos 5 elementos, ele interage com os 5 elementos. Tá? Isso mostra um nível de cronicidade grande. Por quê? Porque esse paciente hoje tem 42 anos de idade, e ele tem 42 anos de idade que ele vive basicamente isso, porque o pai sempre foi severo, sempre teve muita cobrança desde a infância dele. Desde a infância dele. Certo? Então, quando nós percebemos isso aqui, tá? Nos faz entender e buscar compreender que ele tem um desequilíbrio geral. Mas aqui ainda eu não consigo descobrir de onde veio. De onde veio. Então, eu vou colocar a foto da língua dele aqui para nós debatermos e tentar entender um pouquinho de todo esse desequilíbrio através da análise da língua dele. Tá? Vamos lá? Vou colocar aqui e depois nós fazemos um levantamento mais prático. Essa é a língua do nosso paciente. E quando eu analiso língua aqui, eu sempre trago um passo a passo para nós fazermos, justamente para nós não perdermos nesse processo e isso gerar, então, um processo de um pensamento terapêutico a fim de nós conseguirmos ter o máximo resultado. Tá? Então, o primeiro passo que nós vamos avaliar nessa língua é, ela tem saburra? Essa língua, ela tem saburra? Então, primeiro passo que nós vamos avaliar é a saburra. Essa língua tem saburra? Essa saburra é branca ou amarela? Então, ó, saburra. Essa saburra é branca ou amarela? Exatamente, é uma língua que tem saburra. A saburra está presente ali. Ela é branca ou amarela? Percebem que ela está mais para amarelada? Tá? Ela está mais para amarelada? Então, saburra amarela. Amarela. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma língua pálida, arroxeada ou vermelha? É uma língua pálida, arroxeada ou vermelha? Você pode perceber que a ponta dela e as laterais estão mais avermelhadas. Só que no corpo dela nós não vamos conseguir saber a cor. Por quê? Porque tem uma saburra tampando ali. Se a saburra está tampando, eu não consigo ver a cor dessa língua. Então, vou colocar aqui a ponta e as laterais bastante vermelha. Bastante vermelha. Tá? Você pode ver que o triplo aquecedor superior ali, onde pega pulmão e coração, está bastante vermelha. Tá? O terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua, tá? O terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua é a forma. Essa língua apresenta alteração de forma? É uma língua que tem fissura, que está edemaciada, ela é fina, ela está com marcas de dentições? Como está a forma dessa língua? Está com marcas de dentições, né? Marcas de dentições, está denteada, evidentemente denteada. Nós conseguimos visualizar muito bem as marcas de dentições. Bastante denteada, tá? Bastante denteada. Certo? Show! E por último, nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar essa língua na sua umidade. Essa língua é uma língua seca ou úmida? Ela apresenta brilho ali? Ela apresenta brilho?
ou ela apresenta mais seca? Ela tem umidade? Olha só que interessante, olha a ponta dessa língua, está extremamente úmida. A língua na ponta ali, ó, tem muito brilho, parecendo que vai pingar, né? Então, umidade, tem umidade principalmente na ponta. Show! Maravilha! Sim! Márcia, olha a pontinha dessa língua, parecendo que vai pingar, tem muito líquido ali. Ela está mais para úmida, principalmente nas laterais e na ponta. Lá na saburra amarela, até pode dar a impressão que ela estaria mais seca, mas ela tem essa umidade aí na ponta e nas laterais, tá? Até porque lá onde tem a saburra tem um pouco de calor, então pode ser que realmente ela está mais seca lá mesmo, mas no restante está bem úmida. Show? Então vamos traduzir o que nós encontramos? Então vamos traduzir o que nós encontramos? Se tem saburra amarela, ela apresenta calor. Ele apresenta calor. Um calor interno. Se a ponta e as laterais estão vermelhas, apresenta calor também onde? No pulmão, no coração, no fígado e na vesícula biliar. E aqui na saburra amarela está mais no estômago, no baço e nos rins. Certo? Se está denteada, ela está com estagnação de ti, do baço, do fígado e da vesícula biliar. A energia estagnou, tanto que não está circulando, tanto é que está marcando nas laterais, onde fica o fígado e a vesícula. A umidade é uma deficiência de energia yang do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. O pulmão que capta a energia yang, então se ele está com deficiência de energia yang, não coloca para circular, então acumula aonde? Principalmente no pulmão, no coração, no fígado e na vesícula biliar desse paciente. Faz sentido? Faz sentido isso? Mas agora, eu preciso aprofundar um pouco mais nesse caso. E para nós chegarmos no máximo desequilíbrio, para nós seguirmos uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo, para entregar o nosso melhor para o paciente, eu preciso entender qual que é o maior desequilíbrio da língua dele. Olha só, quando você abre o olho e você olha para essa língua, qual que é o maior desequilíbrio que vocês veem? Qual que é o maior desequilíbrio que vocês observam nessa língua? Qual que é o maior desequilíbrio que vocês observam nessa língua? Show! A forma, né? A forma. Esse denteado dela aí está gritante, né? Acho que nada chama mais atenção do que esse denteado dela, né? As marcas de dentes evidentes ali. É unânime aí? A forma? O edemaciado? Exatamente. Certo? Então, o que mais chama atenção nessa língua é esse denteado, tá? E esse calor generalizado, tá? Esse calor generalizado. Show? Então, vou tirar a foto da língua aqui. Maravilha! Olha só que incrível. Então, chegamos no máximo desequilíbrio desse paciente. E o máximo desequilíbrio dele é um calor, né? Com essa estagnação de energia do baço, do fígado e da vesícula biliar, tá? Certo? Professor, poderia explicar essa língua ser fina e com marcas de dentições? Olha, a ponta dela aparenta ser fina,
A ponta dela aparenta ser fina, mas as laterais ela está edemaciada. Por que ela está edemaciada? Porque tem marcas de dentições. Uma língua fina, ela dificilmente vai formar a marca de dentições. As marcas de dentições, geralmente, ela acontece quando? Quando tem um volume na língua, a língua apresenta edemaciada, e esse edemaciado, então, vai formar com que a língua bata ali nas laterais da arcada dentária, formando essas marcas de dentições. Tá? Mas como o paciente coloca ela para fora, a ponta dela literalmente aparenta ser fina. Tá? Fez sentido, Vera? O brilho também chama atenção, nessa cor amarelada, certo? Muito bem. Então, esse paciente, com todas as alterações emocionais que ele tem, tá? Com todas as alterações emocionais que ele tem, com esse quadro de dor no calcanhar, nós precisamos entender de onde está vindo tudo isso, tá? De onde está vindo tudo isso. Então, esse paciente apresenta uma estagnação de energia, né, da Terra, uma estagnação de energia da Terra, que está interferindo na madeira. E olha que interessante, porque esse paciente também já apresenta cálculo na vesícula. Alteração de forma, chegando lá no fígado e na vesícula biliar. Dúvida, professor, língua e pulso, dando coisas diferentes. A gente trata olhando a língua ou o pulso. Olha só, isso é importantíssimo e nós precisamos entender isso. Tá? São métodos de diagnósticos, tá? Só que são métodos de diagnósticos que avaliam o nível de energia em tempos diferentes. O que significa isso? Pulso é um nível de energia mais no curto prazo. O pulso, ele oscila rapidamente. Então, se o seu paciente chega e você toma o pulso dele sentado, ele fica em pé, você toma o pulso de novo, ele deita, você toma o pulso de novo, pode ter alguma leve alteração. Por quê? Porque o pulso é mais agudo, ele altera rapidamente, tá? Se o seu paciente chegou no consultório e você já tomaram o pulso dele imediatamente, e às vezes na vinda ele quase sofreu um acidente, esse pulso não vai ser condizente com a realidade do paciente, mas com a realidade daquele momento. A língua não. A língua ela já é mais crônica, então já mostra os desequilíbrios que vêm acontecendo num tempo maior. Tá? Então, você pode usar os dois métodos de diagnóstico para fazer o seu tratamento. Tá? Independente. Se você prefere mais o pulso, você pode fazer pelo pulso. Se você prefere mais a língua, você pode fazer pela língua. Se você prefere o abdominal da craniopuntura de Yamamoto, você pode fazer. Se você prefere pela íris, você pode fazer. Se você prefere pela cervical de Yamamoto, você pode fazer. Pela biotipologia. Então são diversas formas de você chegar no diagnóstico, no padrão sindrômico do seu paciente. O importante é você entender como está esse momento. Tá? Fez sentido? O Iara, Bia Uiara, é isso? Fez sentido? Respondido? Tá? Então, pessoal, essa estagnação, né, juntamente com o quê? Com esse calor. Então, possivelmente, esse calor, olha só, eu estou falando possivelmente, porque eu só confirmo isso aqui, não é numa sessão pura. Tá? Isso aqui eu vou levar tempos para conseguir ter essa certeza e de acordo com a evolução do meu paciente. Tá? Então, possivelmente, esse excesso de calor que o paciente apresenta na língua consome a madeira, gera muita terra. Tanto é que há 4 anos o paciente expeliu 3 cálculos. Então, olha a terra chegando lá na água, gerando alteração de forma. Tá? E também, né, esse calor consome a água, consome a madeira e gera toda essa alteração. Então, esse calor aqui pode gerar estados de ansiedade. Assim como o fogo consumindo a água pode gerar insegurança e medo.
A insegurança e medo. Se você é uma pessoa insegura, que tem medo, que tem receio, você pode, então, gerar frustrações e também tristeza e melancolia. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Faz sentido isso para vocês? E aí bate. Por quê? Porque lá na língua desse paciente tem calor. Na língua desse paciente tem estagnação de energia, que nos mostra a alteração da terra. Tem estagnação do fígado e da vesícula biliar. Tá? Tem deficiência de Yang, que mostra a circulação. Então a deficiência de Yang do metal gera tristeza e melancolia. Tá? Esse calor lá nos rins, consumindo a água, pode gerar medo e insegurança. Percebem? Percebem? Que é um paciente que tem muito medo e insegurança. É um paciente que tem muita alteração emocional. Só para vocês terem ideia, filho de pai muito severo, que nunca levou o filho para passear. Quando o irmão nasceu, a atenção foi toda para o irmão. Sempre teve muita autocobrança. Quando casou, teve a sensação que os pais abandonaram ele, né? Que os pais sumiram, isso aumentou o sofrimento dele. Teve um casamento frustrado, há 4 anos pediu o divórcio. A família não apoiou no divórcio, assim como apoiou o irmão, tá? Faz aniversário no mesmo dia da mãe, então as festas sempre foram direcionadas para a mãe e ele ficava em segundo plano, tá? Hoje, depois de tudo isso que ele passou, né, com essa tristeza, com essa melancolia, com esse medo, com essa insegurança, com essa preocupação, com essa frustração, gerou o quê? Ele apresenta hoje uma preferência sexual, né, diferente. Então ele está com um parceiro hoje, ele relata que esse parceiro despertou interesse nele, mas agora ele quer assumir, o parceiro tem medo e insegurança, o parceiro está se afastando, então gera mais medo e insegurança, tá? Gera mais frustração, gera mais tristeza, tá? E esse é o caso. E esse paciente apresenta então o que? Dor no calcanhar. Dor no calcanhar. Poliana, Poli Araújo. Meu sonho é alguém avaliar minha língua. Poli, me chama no direct, me passa seu caso clínico, manda foto da sua língua que nós podemos fazer, tá? Sem problemas. Certo? Então, olha aqui que coisa interessante. E esse paciente então vem apresentando a dor no calcanhar, que vem lá do elemento água. E aí a acupunturista desse paciente fala dessa seguinte forma: olha, ele chegou no meu consultório antes de ontem, o pé estava bem, não estava tão roxo como sempre, tá? Não estava tão roxo como sempre, mas quando eu fui conversando com ele, nós fomos falando das frustrações, das questões emocionais dele, o pé foi arroxeando. Podemos pensar que tem alguma característica emocional? Podemos pensar que essas questões emocionais interferem na energia desse paciente, que interferem no seu quadro físico? Sim ou não? Vera, pode mandar também, por favor. Tá? Nós temos uma lista de casos clínicos aqui para debatermos e nós vamos fazendo aos pouquinhos. Certo? Então aqui, esse paciente é um paciente típico para nós usarmos os protocolos do curso de inteligência emocional. Se o paciente me relata tudo isso que ele sofre desde a infância, eu imaginaria de cara que poderia estar relacionado a emoções durante a gestação. Pode ser, eu não preciso falar isso para o paciente, mas pode ser que ele foi de uma gestação não desejada. Gestação não desejada. Então, a primeira coisa que eu faria aqui era usar os protocolos do curso de inteligência emocional. Primeiro, a dessensibilização gestacional.
a liberação gestacional, a dessensibilização gestacional, que vai limpar todas as emoções que esse paciente vivenciou quando ainda estava no ventre da mãe dele. No ventre da mãe dele. E depois eu vou usar a dessensibilização da água, que vai melhorar o medo e a insegurança. Depois de quem? Do fogo, que vai diminuir a ansiedade dele. O emocional sempre interfere. Falo que é a razão de muitas dores físicas. Ô Marcelo, eu vou mais longe ainda. Eu falo que as emoções, elas são a razão de todas as dores físicas. Todas as dores físicas. Faz sentido, Vandelena? Uma emoção gera um desequilíbrio energético que gera uma patologia. Uma patologia. Tá? Uma patologia. Certo? E aqui então você pode dar sequência para todas as dessensibilizações. Depois fazer da madeira. Depois você pode fazer da terra. E depois do metal. Depois você entra com o protocolo Palladium do Shen, que é um protocolo que protege das emoções. Então o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai dessensibilizar gerando um processo de autoconhecimento nesse paciente. E isso vai fazer com que ele se conheça, que ele dessensibilize essas emoções e depois você protege ele, tá? Tem como diferenciar se sinais em uma língua é antes de nascer? Não. Pelo menos eu não sei, tá? Eu não sei. A língua ela muda. A língua ela muda. Então não dá para saber se é antes ou depois de nascer, tá? Aí, ó, a Wanda falando que a mãe teve depressão na gestação, tá? Às vezes, tratando uma coisa, você resolve um monte. Mas nesse caso, por onde começar, já que são diversas causas em muitos órgãos? Primeiro eu começaria no gestacional. Depois eu ia para a água, porque seguindo aquela metodologia de curto, médio e longo prazo, o que ele mais tem hoje é a dor no calcanhar. E o calcanhar é nutrido pela água. Tá? E depois iria para o fogo. Por quê? Porque o excesso de calor que nós vimos na língua é o desequilíbrio energético. Então você começa pela patologia, depois pelo desequilíbrio energético, depois você vai para a raiz do problema. A raiz do problema. Tá? Como fazer essas dessensibilizações? Algumas pessoas estão aqui, não dominam ainda essas dessensibilizações. Essas dessensibilizações são protocolos que estão dentro do curso de inteligência emocional. Tá? Mas, não se preocupe, calma. Se você ainda não domina isso aqui, tá? Eu vou passar aqui o tratamento com a acupuntura sistêmica. Tá? Mas se você tem interesse em dominar isso aqui, aprender isso aqui, ter resultados fantásticos promovendo inteligência emocional no seu paciente, você não pode perder a aula de hoje do Jornada Acupunturista 12K. Hoje eu vou mostrar o GPS como você pode chegar a faturar 12K e de leva ainda ter o curso de inteligência emocional. Se eu pudesse falar, eu falaria que a aula de hoje seria a mais importante. Hoje às 8 horas da noite. Então você não pode perder. Tá? Então aqui, se você não domina esses protocolos ainda, se você ainda não faz parte do curso de inteligência emocional, o que você pode fazer? Trabalhar a água e o fogo. Qual que é o vaso maravilhoso que nós trabalhamos água e fogo? Qual que é o vaso maravilhoso que nós trabalhamos água e fogo? Vera, se você não assistiu às 2 primeiras aulas, assista também às 2 primeiras aulas, que vai fazer muito sentido para quando eu explicar hoje o mapa na nossa terceira aula, tá? A aula 1 e 2 está no link da minha bio, tá? Está no link da minha bio, certo? Ou você me chama no direct que eu te mando também. Assista as 2 primeiras aulas, vai ser importante para você compreender o passo a passo que eu vou explicar hoje,
tá? Compreender toda a metodologia que eu quero ensinar para vocês. Tá? Então, qual que é o vaso que trabalha água e fogo? ID3 é do fogo, bexiga 62 da água. O link da aula já foi enviado para o e-mail, tá? Já foi enviado para o e-mail, tá? Mas no link da minha bio tem o link que você consegue pegar a aula de hoje também. Lá tem as 3 aulas. Para quem não assistiu a primeira e a segunda, pode assistir e já tem o link da terceira lá embaixo, tá? E também nos grupos de WhatsApp, tá? Ou no canal do Computador do Telegram também eu sempre posto lá, tá? Ó, Sou Terapias Floripa. Olha só que legal, estarei em Florianópolis com o curso de inteligência emocional presencial em maio. Tá? Seria incrível ter você conosco. Temos acho que 2 vagas, nós nem estamos divulgando ele ainda. Já fechou a maioria das vagas. Show? Se der para você participar, vai ser incrível. Maio, acho que é 14 e 15 de maio. Qualquer coisa me chama que eu converso melhor com você sobre isso. Curso presencial, Floripa. Floripa é incrível, tá? Então, ID3 bexiga 62. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a dor no calcanhar e também já começar a controlar um pouco esse fogo, tá? Então, para você controlar o fogo, você pode usar C3, C7, que já vai dar uma diminuída na ansiedade, R2, que diminui o calor, tá? Diminui o calor. Você pode usar R10 para melhorar o medo e a insegurança. Né? Então, tem diversas formas. E uma forma que eu gosto muito de trabalhar aqui nesse caso também, como o paciente tem uma dor física no calcanhar, eu posso usar a craniopuntura de Yamamoto nos pontos J e K. Craniopuntura de Yamamoto nos pontos J e K. Faz sentido? Olha só o que eu estou falando para vocês, pessoal. Para você ter uma agenda cheia, para você ter um paciente pagando o preço justo na sua sessão, você só precisa de entregar resultados para o paciente, saber captar, converter e fidelizar o seu paciente. E nesse caso aqui, nós estamos debatendo justamente isso, que é entregar um resultado eficiente para o seu paciente. Então você pode usar os protocolos do curso de inteligência emocional, que tem um resultado incrível, tá? Que vai lá na raiz do problema que é emocional, tá? E depois, ou se você não conhece isso, tá? Se você ainda não domina isso, mas você vai dominar num futuro próximo, tá? Você pode usar a craniopuntura de Yamamoto, que tem resultados fantásticos para dor, mas não adianta você só usar a craniopuntura. Você tem que ir lá nos desequilíbrios energéticos desse paciente e regularizar esses desequilíbrios, tá? Como o paciente tem uma estagnação de fígado, você pode ainda associar aqui BP6 com F8, que você já vai trabalhar também um pouco dessa frustração desse paciente. Olha só que incrível. Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram visualizar o quão importante é você dominar a avaliação, o diagnóstico energético e a linha terapêutica capaz de trazer resultados eficientes para o seu paciente? Fez sentido para vocês? Ajudou aí de alguma forma a explodir a mente de vocês literalmente com esse conteúdo? Então, convido vocês para toda terça, toda quinta-feira, você estar aqui comigo no programa Café com Acupuntura para nós discutirmos casos clínicos, tá? Passei 2 semanas aqui falando mais sobre como você pode faturar 12 mil reais com a acupuntura. Tá? Falei sobre preço, sobre valor, falei sobre agregar valor, diferenciação de mercado, tá? Como você vender a sua sessão ou o seu plano terapêutico para o seu paciente. E agora chegou a hora de nós voltarmos para os nossos casos clínicos.
Quem aproveitou essa jornada, com certeza vai ter muita diferença, tá? Uma aluna do curso de acupuntura, do curso Acupunturista 12K, me mandou mensagem ontem e falou: professor, coloquei em prática a técnica, fechei 6 pacientes. Fechei 6 pacientes novos. Estou com 6 pacientes novos fazendo tratamento comigo. Uma outra mandou, falou: professor, coloquei em prática, fechei um paciente e o outro já marcou também para avaliação. Outra aluna também mandou mensagem falando: professor, já fechei com mais 2 pacientes. Outra aluna mandou mensagem e falou: professor, eu estou muito próximo dos 12 mil. Muito próximo dos 12 mil. Provavelmente esse mês ou mês que vem eu fecho os 12 mil. Só colocando em prática o que você ensina no curso. Então, se você quer também chegar a isso, ter uma vida mais tranquila, tá? A hora é agora. Não perca a nossa terceira aula. Vai ser a aula mais importante da jornada Acupunturista 12K. Quem estiver ao vivo e ver tudo o que eu falar, vai ter uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Certo? Então aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. Convidem seus colegas, tá? O link tá lá na minha bio, tem as 3 aulas. Manda nos grupos da sua pós-graduação, dos seus colegas acupunturistas, convidem eles para eles assistirem também, porque isso é transformador. E quando nós indicamos algo para o colega, não gera concorrência, gera admiração, pode ter certeza. É uma das formas de de fazer uma parceria, certo? Paloma, tudo bem? Tava sumida, sentimos sua falta. Já está liberado para você o curso Acupunturista 12K. Vai lá na plataforma e assiste, depois nos dá um feedback também. Show? Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. É incrível ter a participação de cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto eu fico grato de ter cada um de vocês aqui para nós discutirmos casos, tá? Para nós batermos um papo durante as aulas, tá? Pode mandar um direct, tá? Sou Terapias. Fica aguardando, tá? Entrem no canal do Acupunturista no Telegram, no canal do Acupunturista no YouTube, se inscrevam nesses canais que eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, tá? Se você tem algum caso clínico aí que está difícil de ter resultados eficientes, me manda no direct o caso clínico, manda a foto da língua que nós podemos colocar ele na lista para fazer esse debate aqui dos casos clínicos, tá? E no mais, sejam todos muito bem-vindos, tenham um excelente dia, aguardo vocês 8 horas da noite para a nossa aula, última aula e a aula mais importante do Jornada Acupunturista 12K. Aguardo vocês, tenham um excelente dia, qualquer dúvida estou sempre à disposição. No Instagram, no direct, no canal do Acupunturista no Telegram. Wanda, pode mandar quando você quiser, tá? Alunos dos cursos têm preferência na ordem, pode ter certeza disso, tá? Alunos dos cursos têm preferência na ordem. Eu sempre vou valorizar quem está imerso conosco. E quem está imerso conosco vai voar junto conosco. Voa junto conosco, né? Um excelente dia, um grande abraço, satisfação enorme de estar com vocês aqui a cada dia. Até mais, pessoal!